Qual o maior ícone dos quadrinhos? Talvez os primeiros nomes que venham à sua cabeça sejam o Homem-Aranha ou o Superman, mas para muita gente a resposta certa para essa pergunta é um cara que não tinha poderes, não usava capa e mesmo assim é um herói para muita gente. Obviamente eu tô falando do Stan Lee, uma das mentes mais essenciais para a cultura nerd ter se tornado tão grande quanto é hoje. Em 2022, ele completaria 100 anos. Então a gente vai aproveitar essa oportunidade para relembrar toda essa trajetória e celebrar os pontos altos da carreira dele. Mas também tentar entender as polêmicas do autor. Como foi que o Stan Lee se tornou um herói dos quadrinhos? Antes da gente começar, lembra de curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal. We did it all for you, right here on this one great CD. So what are we waiting for? Let's go! Em 28 de dezembro de 1922, nasceu Stanley Martin Lieber, filho de um casal de imigrantes romenos que viviam em Nova York. Stanley cresceu durante a Grande Depressão dos Estados Unidos e descobriu desde cedo que quando a realidade não era tão boa assim, então a ficção era um ótimo escape. Ele era uma criança apaixonada por literatura, gostava de fantasia e ficção científica, mas lia até Shakespeare, que ele nem tinha idade para entender, mas era apaixonado pelo som das palavras no inglês antigo. Aos 15 anos, Stanley teve seu primeiro trabalho de escritor, meio que de brincadeira. Ele participou de um concurso chamado As Maiores Notícias da Semana, onde os leitores do Herald Tribune enviavam alguns textos para serem publicados no jornal. O garoto escrevia tão bem que o editor do periódico até teria enviado uma carta sugerindo que Stanley virasse escritor profissional. O garoto até cogitou ser ator de teatro, mas como trabalhar nos palcos não era lucrativo o suficiente, ele decidiu seguir o conselho do editor do Herald Tribune. Enquanto ainda estava no ensino médio, Stanley passou a escrever obituários e publicidade de hospitais. Esses empregos não faziam jus ao futuro que Stanley imaginava para si mesmo. Anos antes dele adotar o bordão Excelsior, que em latim significa mais alto, o anuário da escola já anunciava que o grande objetivo de Stanley Lieber era alcançar o topo e continuar lá. Logo depois de se formar, um tio distante de Stanley, chamado Martin Goodman, ajudou o jovem a conseguir emprego no setor de quadrinhos da editora Timely. A empresa era pequena, tinha poucos funcionários e a função do novo contratado era basicamente a de faz tudo. So I was hired by Joe Simon and Jack Kirby, and I was supposed to fill the ink wells. You know, they used ink in those days, run down and buy him a sandwich and do proofreading, things like that. Segundo Joe Simon, editor da Time e lenda dos quadrinhos, depois de uma semana de trabalho, Stanley pediu uma promoção porque, segundo o jovem, ele já sabia de tudo. Como Simon e Jack Kirby tinham um volume de trabalho grande demais só para duas pessoas, eles aceitaram que Stanley ajudasse a escrever um dos títulos da casa, mesmo ele sendo inexperiente. O seu primeiro trabalho foi uma história de 2 páginas intitulada A Vingança do Traidor, que saiu no 3º volume da revista do Capitão América em 1941. Alguns meses depois, ele teve a oportunidade de escrever uma história completa na revista do mesmo herói, chamada Caçador de Manchetes, Correspondente Estrangeiro, sobre um repórter aventureiro. Stanley recebeu o encargo de escrever algumas histórias em texto que seriam publicadas nos gibis. Era um conto simples, sem ilustrações, sem muita firula e praticamente sem leitores também, já que, segundo Simon, as pessoas costumavam pular as páginas que só tinham texto corrido. Mesmo assim, Stanley se dedicou ao máximo em cada página e tratou o trabalho como se estivesse escrevendo a mais alta literatura. That is hilarious. Também foi nessa época que Stanley deixou seu nome de batismo de lado. Segundo ele, abre aspas, por algum motivo não me pareceu correto usar meu nome, que um dia receberia um prêmio Pulitzer para assinar um mero roteiro de gibi. Ele nunca ganhou um Pulitzer e também nunca voltou a assinar com seu nome de batismo. Anos mais tarde, o autor até mudaria seu nome no cartório para ser chamado oficialmente de Stan Lee. Aos poucos, o Stan Lee foi ganhando mais espaço como autor. Ele se tornou tão essencial para a Marvel que, mesmo no período em que serviu ao exército, entre 42 e 45, Stan continuou escrevendo novas histórias, enviando para a redação através de cartas.
Time ele se tornou Atlas Comics, e mais tarde a Atlas se tornou Marvel, assim como conhecemos. Ele passou as 2 décadas seguintes escrevendo HQs da era de ouro dos quadrinhos. A Atlas ainda não era focada em histórias de heróis, então Stan Lee fazia gibis de faroeste, de guerra, terror ou qualquer outro gênero que estivesse fazendo sucesso nas concorrentes e seus chefes quisessem replicar. Stan já tinha 42 anos e a sua carreira não estava correndo exatamente como ele planejava. Ele não gostava de ter que seguir a visão criativa limitada dos seus chefes e estava pensando em largar os quadrinhos. Felizmente, uma super-heroína apareceu para evitar que essa tragédia acontecesse. Uma heroína chamada Joan Bookcock, mas que Stan Lee chamava pelo codinome de esposa. In the early 1960s, I was writing these comics the way my publisher wanted me to, and I didn't like doing them that way because he said, don't worry about dialogue or about characterization, just give me a lot of action and fight scenes. And I was going to quit. And my wife said, if you're going to quit, why don't you just do one book the way you want to do it, get it out of your system. The worst that'll happen is he'll fire you, but you want to quit anyway. So that's when I wrote the Fantastic Four, which was the way I wanted to do it. Quarteto Fantástico, criado por Lee e Jack Kirby em 1961, foi uma revolução nos quadrinhos. Os personagens eram mais complexos do que os heróis de gibis costumavam ser. Eles tinham imperfeições, discutiam entre si e nem sempre tomavam a melhor decisão possível. And that had never been done in comics before, you see. The heroes had always been just sort of cardboard characters who were always good, virtuous, noble, never worried about money, never had any problems, and they just went out and captured the villain. A criação da primeira família foi um sucesso e deu margem para Stan Lee criar todo um panteão de heróis. Em 62, ele co-criou o Homem-Aranha, ao lado de Steve Ditko. O amigão da vizinhança surgiu da vontade de fazer um personagem com poderes diferentes dos heróis que a editora já tinha. Excuse me, I'm looking for some guy named Stan Lee. What? Spider-Man? No mesmo ano, ele e Kirby fizeram mais uma parceria e criaram Hulk, baseado em histórias como O Médico e o Monstro e Frankenstein. Já em 63, foi a vez de Kirby e Lee criarem os X-Men, que eram tanto um meio para poder criar mais heróis, sem precisar justificar de onde vêm os seus poderes, quanto uma maneira de refletir nos quadrinhos os movimentos pelos direitos civis que aconteciam nos Estados Unidos na época. O Stan Lee sempre foi um defensor da diversidade nos quadrinhos. Nas palavras dele, abre aspas, racismo e preconceito estão entre os mais mortíferos males sociais do mundo hoje em dia. É totalmente irracional e insano condenar uma etnia inteira, desprezar todo um país ou vilanizar uma religião. Cedo ou tarde, nós precisamos aprender a julgar uns aos outros pelos nossos próprios méritos. Essa declaração, por mais atual que pareça, foi escrita em 1968. Essa responsabilidade de representar o mundo real e a criatividade para criar tantos personagens diferentes foi um dos motivos pelo qual o Stan Lee se tornou o quadrinista mais famoso da história. Foi nessa época que ele mesmo começou a fazer aparições esporádicas nos quadrinhos, meio como uma piada dos artistas e que anos mais tarde se tornou um hábito também nos filmes da Marvel. Não eram só os personagens dele que eram fenômenos culturais, mas ele próprio virou um herói para os nerds. Holy shit! Aren't you? Oh, Stanley. Hi. Mas nem todo mundo admirava o autor tanto assim. Existe uma grande polêmica na carreira de Stan Lee, por ele supostamente ter levado o crédito pelo trabalho de outros artistas. Lee frequentemente falava sobre o método Marvel, um processo de escrita super colaborativo que era uma característica única da editora. This is the plot I want. And I would either tell them in a few words what the story was, or I would write an outline on a page or 2 pages or a few paragraphs. And I'd say, you go ahead and draw it any way you want. It doesn't matter. I'll put the words in and tie it all together. And they did that. And it worked out beautifully. Mas na visão de Jack Kirby, justamente o maior parceiro da carreira de Lee, esse método não era tão positivo assim.
Abre aspas, eu escrevi a história inteira atrás de toda a página. Eu escrevi o diálogo ou uma descrição do que estava acontecendo. Então Stan Lee entregava isso para outro cara e ele escreveria o diálogo. Desse jeito, Stan Lee ganhava mais do que só como editor. Foi assim que ele se tornou roteirista. Eu acho que ele tirou vantagem de qualquer um que trabalhasse para ele. Kirby chegou a dizer que os dois nunca colaboraram de verdade e que nunca viu Stan Lee escrevendo nada. Por outro lado, o Stan Lee dizia que nunca tomou o crédito para si e que sempre que falava sobre a criação dos personagens, ele referia a si mesmo como co-criador. O fato é que no decorrer da década de 60, tanto Jack Kirby quanto Steve Ditko, outro colaborador frequente de Lee, deixaram a Marvel enquanto Stan Lee se tornou presidente da empresa em 1972. Esse novo cargo não durou muito, porque ele percebeu que não levava jeito para trabalhos administrativos e preferia continuar trabalhando com criação. Nos anos 70 e 80, Stan fez de tudo para levar os seus personagens para o cinema e para a televisão, mas foi mais difícil do que ele esperava. E o autor ficou frustrado que os executivos não tinham imaginação e não entendiam suas ideias. Wow, nice suit. Zip it, Stan Lee! Para você ter noção, entre os projetos de Stan Lee estava a ideia de adaptar Power Rangers para a TV americana, mesmo que o seriado não tivesse nada a ver com a Marvel. A ideia foi recusada só para anos depois ser tocada por outro grupo de pessoas e dar certo sem o envolvimento de Lee. Imagina só se, além de toda essa contribuição com a cultura pop, Stan Lee ainda tivesse sido responsável por levar Power Rangers para o ocidente. Os anos 90 foi um período bem difícil para o mercado de quadrinhos e a Marvel, depois de algumas decisões financeiras ruins e vendas fracas, declarou falência e terminou o contrato com Stan Lee. Oh, man. I am so fired. A essa altura ele já tinha 70 anos, mas mesmo assim não se aposentou. O autor continuou recebendo o salário da Marvel e quando as adaptações cinematográficas finalmente saíram do papel, ele fez alguns cameos como forma de reconhecimento pela sua importância. Welcome back to the Baxter, Dr. Richards. I've got the usual for you. Good to have you back, sir. Thanks, Billy. Os últimos anos de vida de Stan Lee foram bastante conturbados. Toda vez que aparecia uma notícia sobre o autor, era algo preocupante, envolvendo até maus tratos. A gente não sabe exatamente o que aconteceu nessa época, mas o certo é que a filha dele, Joan Celia Lee, ou simplesmente JC, era uma pessoa problemática, gastava a fortuna do pai de forma irresponsável e, segundo o próprio Stan Lee, sofria de esquizofrenia e paranoia. Segundo também o autor, JC chegou a agredi-lo fisicamente. Segundo o relato dos funcionários, isso aconteceu em 2014, quando Lee arrendou um carro de luxo no seu nome e quando a filha viu o veículo estacionado, achou que era um presente para ela. O mal-entendido se tornou uma discussão e JC teria batido a cabeça do pai em uma cadeira, o que deixou Lee com uma contusão no crânio. Mas JC nega que isso tenha acontecido. A situação se agravou ainda mais quando JC se envolveu com algumas pessoas que a ajudaram a controlar a vida e a fortuna de Lee, inclusive o empresário Keya Morgan. Graças a essa influência, uma assistente, o jardineiro e uma empregada doméstica, que trabalharam anos com o quadrinista, foram demitidos. O seu telefone e e-mails passaram a ser monitorados e ele só podia receber visitas pré-aprovadas. Mas a história também tem alguns elementos confusos. Por exemplo, um assessor de longa data de Stan Lee foi preso por ter tentado subornar uma enfermeira para dar um testemunho afirmando que ele estava sendo mantido preso em casa. Em outro momento, o Stan Lee chegou a aparecer em um vídeo dizendo que todas essas histórias sobre sua filha eram mentiras. My relationship with my lovely daughter JC is wonderful. My relationship with my good friend Keya Morgan is great. We're best friends. Se ele estava sendo genuíno nessa declaração ou se ele foi forçado a falar isso em vídeo, a gente não sabe. Mas o fato é que em 2018 o ex-empresário de Lee, Keya Morgan, foi preso por abuso de idoso, fraude, roubo e detenção ilegal do Stan Lee. É uma pena que o autor tenha passado por um período tão conturbado nos seus últimos anos de vida e que ele tenha falecido em 2017 por conta de uma parada cardíaca. Nos seus 95 anos de vida, Stan Lee deixou um legado inegável. Claro que as acusações de ter recebido crédito pelo trabalho de colegas não pode ser ignorada. E a gente não pode também esquecer de celebrar nomes como Jack Kirby e Steve Ditko. Mas Lee foi essencial para estabelecer o universo Marvel, para promover representatividade nos quadrinhos e na criação.
ou pelo menos cocriação, dos personagens mais famosos da história. Ele pode não ter sido perfeito, mas como ele mesmo ajudou a estabelecer a fórmula Marvel nos quadrinhos, onde heroísmo é sempre acompanhado de uma série de defeitos profundamente humanos, dá pra gente falar sem medo que Stan Lee foi sim um grande herói da cultura pop. People aren't perfect, so the good guys won't be always right. The bad guys won't be always bad. We'll even give them some redeeming features. I mean, I'm sure that even you know some people you don't like who aren't total monsters, who have some virtues. O Stan Lee co-criou o Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico, Hulk, Homem de Ferro, Falcão, Nick Fury, Homem-Formiga, Doutor Estranho, Thor, Pantera Negra e vários outros personagens. Mas qual é a sua criação preferida do quadrinista? Conta pra gente nos comentários e não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e clicar no sininho.